lugar, em nome do Senhor. Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo. Pode haver várias tribos, mas o Senhor é um só, não é isso? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã algo que o Senhor colocou no meu coração. E não é porque Ele colocou no meu coração que será fácil de transmitir. Eu sou sujeito às mesmas paixões, não é? Que os nossos irmãos, não sou diferente. Todos eles, todos nós, temos a preocupação de pregarmos, ministrarmos a palavra de Deus com todo carinho, com todo desvelo, com todo respeito. Por quê? Primeiro, a igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Segundo, porque eu tenho que respeitá-los. Então isso gera uma preocupação muito grande, né? Isso gera uma preocupação bastante prazerosa e temorosa em primeiro lugar. Então nós vamos estarmos fazendo uma leitura introdutória em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos acham, eu tento consertar esse aparelhinho aqui, que às vezes nos atrapalha, né? Esse aqui não, é fácil manuseio. Louvado seja Deus por isso. Quando eu preguei 30 dias atrás, culto de primícias também, eu desci, o irmão Eliezer, ele me abordou e disse: pastor, um título, um tema para a mensagem. Eu fiquei um pouco pensativo, aí eu disse o tema a ele. Então, 30 dias depois, eu tenho por obrigação trazer o título pronto, porque no decorrer da caminhada eu tive alguns momentos de picos, assim como o eletrocardiograma faz, em cima, embaixo, em cima, embaixo, e isso é a vida. Então eu trouxe o título pronto, Primícias, um graveto nas mãos de Deus. Primícias, um graveto nas mãos de Deus. E eu louvo a Deus nessa manhã, porque aqui tem vários gravetos, dentre os quais, pela misericórdia de Deus, eu sou um dele, pela misericórdia de Deus. A leitura vai ser feita com a versão que eu tenho em mãos, Nova Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. E eu a trouxe nessa hora, neste dia, porque ela tem uma história comigo. E eu tenho uma história com ela. Eu tenho algumas versões, e eu trago alguns apetrechos, alguns eu perdi. Alguns são pequenos e insignificantes para algumas pessoas. E às vezes minha esposa fala: para que isso? Por que isso? Tudo na minha vida tem um significado. Todos nós temos o nosso modelo psicológico, não é assim? Uns são mais apáticos, outros mais extrovertidos. É óbvio que a psicologia dá os nomes técnicos, mas eu tenho uma natureza. Eu tenho um comportamento, mas eu presto atenção em todos os detalhes, e às vezes eu tenho dificuldade de extravasar, colocar para fora. Enfim, cada um tem as suas manias, cada um tem o seu jeitinho. Eu gosto de pedestal. E aí o Igor disse: pastor, irmão, eu vi que o senhor não se movimenta, e eu coloquei lá o vídeo, a câmera
Falei, mas quem te disse? Ele disse, os irmãos da mídia. Ou seja, eles já sabem o meu comportamento, é a terceira vez que tenho a liberdade, a graça e a misericórdia e a confiança do nosso pastor por estar aqui nessa tribuna. Pois bem, eu preenchi esse espaço com esses comentários, espero que Deus me dê graça, ligeireza de raciocínio e que vocês orem por mim no decorrer da ministração. E então já deu tempo de achar 1 Reis, capítulo 17, versículo 10, que diz assim: E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: peço que me traga um copo d'água. Versículo 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. E eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar a última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Versículo 13. Mas Elias disse a ela: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, e o Deus da igreja. Essa inferência é minha. A farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Eu já vivi isto, literalmente, em todos os detalhes do texto, até mesmo da viúva. Mas eu era o graveto pela misericórdia de Deus. E aqui tem graveto, sempre existiu e sempre existirá. E aqui também tem um Deus que provê. Graveto é algo tão insignificativo, irmãos. Se eu fosse falar árvore da vida, aguçaria mais os seus ouvidos e chamaria mais a sua atenção. Mas graveto para o homem é muitas vezes insignificante. Tolstói, ele diz que há pessoas que passam pelo bosque, mas só veem, enxergam gravetos. Como pode isso? Ele não enxerga a beleza do bosque, mas ele enxerga os gravetos. Mas um graveto na mão de Deus pode incendiar o mundo. Porque aqui não é quem é quem é dono. Louvado seja Deus por isso. Então essa versão que eu tenho em mãos, Kenneth Taylor, foi ele quem redigiu. Ele era um tcheco, e ele redige em inglês, e trouxe-nos a tradução, a editora Agnus. Então, ela está em minhas mãos.
Vocês vão entender no decorrer da mensagem. O termo graveto, quando eu fiz uma pesquisa, e ela brilhantemente traz gravetos, em outras versões não traz, é associado à reforma protestante. Diretamente a um homem que o Senhor tomou para si como graveto em suas mãos, e ele foi literalmente incendiado. Tiraram-lhe a vida em uma fogueira. John Hus, ele foi queimado em uma fogueira em 1415. Um século antes de Martinho Lutero, da reforma protestante que se deu em 31/10/1517. Este é o registro na história. Segundo a tradição, John Hus estava na fogueira e teria dito a seguinte frase: vocês agora assam um ganso, mas dentro de um século, ele proferiu isso, surgirá um cisne, que vocês não poderão queimar. Ele profetizou isto, ele vaticinara, com certeza cheio do Espírito de Deus e do temor, porque ele estava prestes a ter a sua vida por libação, ser lambido, consumido pelo fogo, e adentrar ao seio do Pai. Gravetos representa também, não só John Hus, mas todos os reformadores e pré-reformadores de todas as épocas que já existiram. O cisne representa, é óbvio, Martinho Lutero. Mas a minha oração nesta manhã, dentro da minha preleção, é para que Deus use todos vocês que estão aqui na disponibilidade ou dade de graveto. Através de suas vidas, Deus pode fazer grandes coisas. Quem nunca sentiu-se insignificante? Aquele período de crise existencial. Por essa semana eu fui assolado por isso e eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou produzindo? Qual o contexto que eu estou inserido? E qual o graveto que eu tenho também em minhas mãos? E posso entregá-lo para o que o Senhor venha usá-lo e incendiá-lo no teu reino e na tua obra. Louvado seja Deus. Deus, Ele é o provedor. Graveto, no contexto bíblico, simboliza a escassez, mas também simboliza a provisão divina, simboliza a fragilidade, mas também simboliza a providência de Deus para nossas vidas. Louvado seja Deus. E nós lemos isso no versículo 14 do capítulo 17. Não vai acabar, não vai cessar a chuva. Vocês vão ter o que semear, o que plantar e o que colher, porque assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos para Paulo. Eu vou fazer uma série de observações soltas aqui, assim como essa parafrase ou versão livre, leve e solta de Taylor. Eu também vou fazer livre, solta, de forma que vou abordar alguns textos. Alguns dizem assim: evite a leitura longa. A leitura aqui é longa. Mas, interessante, o judeuzinho com 13 anos, ele tem a Torá aqui, ó. Não é? E eu não sei contar a história, eu sei ler. Mas ler realmente fica enfadonho. Mas que o Senhor me dê graça, para que eu venha encurtar o meu tempo que tenho,
e saltear alguns versículos. Louvado seja Deus. Alguém sinaliza assim para mim, quando o tempo tiver. 5 minutos, por favor, me avisem. Obrigado. Vamos para Paulo. Paulo, ele tinha acabado de sair de um naufrágio. Sair não, Deus deu livramento a eles e os que estavam com ele. Estava frio, a noite caindo, e eles tiveram uma ideia: vamos se esquentar, vamos fazer uma fogueira. O texto diz que Paulo, ele vai pegar alguns gravetos, e ele recolhe aqueles gravetos. Quando ele recolhe esses gravetos, uma serpente o ataca e fica pendurado em seu braço, pendurado em seu braço. Ele chacoalha e ela cai. Gravetos. Mas Deus trabalha com gravetos. Deus trabalha com cana trilhada. Deus trabalha com aquilo que é insignificante. Deus trabalha com rascunho diante da visão humana. Antes da fogueira e de pegar os gravetos, eles acusavam Paulo de homicida. Aconteceu isso porque você é um homicida, é óbvio, o pastor sempre frisa. O passado de Paulo, com certeza o feriu, mas vem a serpente no meio dos gravetos, feriu ele sentimentalmente, mas a serpente vem no graveto e fere ele fisicamente. Ele chacoalha, ela cai e eles ficam observando. Passou-se alguns tempos e ele não morre. Aí mudou a história. Ele não era mais homicida. Nossa, ele é um dos deuses porque ele não morreu. Um dos deuses não. Ele nasceu de novo. E nele habitava o Espírito Santo de Deus. E por isso, Deus preservou a vida. Deus trabalha em meio aos gravetos. E aquilo que é improvável para o ser humano. Louvado seja Deus. Vamos para Samaria. Oséias capítulo 10, versículo 7. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz que Samaria e o seu rei seriam arrastados como gravetos nas águas. Então gravetos também significa nações, pessoas e povos, porque eles estavam se rebelando ao Senhor, adorando outros deuses, e seriam levados para a Síria como um presente para o rei Jareb. Efraim ficaria confuso, Israel se envergonhará, ou se envergonharia, por causa do seu próprio conselho, estava sendo influenciado. Vamos para Moisés, Êxodo capítulo 4, as escrituras nos relatam que Deus chama Moisés, e Deus pergunta a ele: Moisés, o que você tem em suas mãos? Ele diz: um cajado, uma madeira, e eu digo, um pequeno graveto. Aí Deus diz assim: lança no chão. Ele lança no chão, pega ela agora, ela se transformou em uma serpente. E ele disse assim: pega pela cauda. Nenhum biólogo, naturalmente conhecedor da natureza, pegaria uma serpente pela cauda. Deus disse assim: pega pela cabeça. Como se ele dissesse: deixa eu te falar, você conhece das estratégias de guerra no deserto. Você foi formado no palácio de Faraó. Você tem conhecimento da biologia, mas aqui, neste lugar, quem manda sou eu. Pega pela cabeça. Ele pega ela, melhor, pega pela cauda. Ele e agora? Aí se transforma num graveto. Depois dá outros sinais, vou encurtando, coloca a mão no peito, no seio, depois, enfim. E Deus diz assim: faz isso diante deles, de Faraó. E se eles não acreditarem e se converterem, os próximos sinais, ou os últimos sinais, falarão de forma mais acalorada. Louvado seja Deus. Ele pega o graveto. E Deus diz: para que eles acreditem que o Deus dos seus pais, nós nunca podemos esquecer da tradição da nossa vida. Os Deus dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Você pode orar assim e pode orar também como igreja, a qual nós fazemos parte integrante. Porque Jesus disse assim,
que um dia chegará o momento que todos se sentarão à mesa e virão do ocidente e do oriente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Todavia, nós teremos surpresas. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Vamos para Betsaida. E chegou a Betsaida, Jesus, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus toma ele pela mão, levou-o para fora da cidade, saliva no barro, na terra, coloca, unta em seus olhos, e depois perguntou se ele via alguma coisa. Ele diz assim, quando ele levanta os olhos: eu vejo homens, mas eles são como árvores. Louvado seja Deus. Depois disso, Jesus, ele pega novamente o homem, coloca a mão sobre ele, depois ele vê de forma límpida. Deus fala conosco diante da multiforme graça dele, nos mostrando e nos fazendo promessas, só que às vezes nós olhamos de forma turva. Mas o interessante é que ele viu os homens como árvores. Eu enxergo os homens neste texto como gravetos na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para Jesus era um graveto, por isso que ele falou: vem cá, é óbvio, tinha propósito. Colocou a mão sobre ele e ele foi totalmente curado. Temos alguma coisa para aprendermos aqui. Primeiro, Deus trabalha segundo a sua multiforme graça, de diversas maneiras e como Ele quer. Louvado seja Deus. Principalmente por aqueles que nele esperam. Primeiro Deus faz a promessa, para depois cumprir a promessa. E se os seus olhos ainda estão turvos, tem colírio nessa manhã para os seus olhos. Louvado seja Deus. Ouça o que está escrito em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu ou se perceberam, nem com os olhos viram um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então espera mais um pouco. Está vendo de forma turva? O Senhor dará claridade nesta manhã para você. Se não chega agora, espera mais um pouco. Louvado seja Deus. E aconteceu, eu redigi no texto, depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. E quando Deus prova a Abraão, ele fala: vem cá, traz o seu filho, leva para oferecer em holocausto. Sacrifício é derramamento de sangue, o holocausto é consumado pelo fogo. Aí vai 3 ajudando eles, Abraão e o seu filho, e eles vão levando no jumentinho os feixes de madeira, os gravetos. Mas chega um dado momento que os jumentinhos ficaram parados. E quem teve que levar os gravetos? Isaque. Ele colhe os gravetos. Não sei se ele leva abraçado, não sei se ele coloca nas costas. Mas uma coisa eu sei: ele pegou os gravetos. E antes do holocausto, ele percebeu e ele olhou para o pai e disse assim: pai, está tudo o que nós precisamos aqui. Os feixes, a lenha, está preparado, o cutelo para molar e colocar no fogo. Tudo preparado. Mas aonde está o cordeiro? Aonde? É fácil? É fácil? Aonde está o cordeiro? Mas Abraão, cheio de fé, incendiado como um graveto, assim como estava nos braços de Isaque, ele disse assim: pai, filho, melhor dizendo, Deus preparará para si o cordeiro. Por que isso? Porque Deus usa graveto
Eu vou fechar aqui, não dá mais tempo. Deus deu graveto para mim, deu graveto para você. Deus deu graveto para Jesus. Toma o seu graveto. Pastor, Deus deu graveto para o apóstolo Paulo. Como assim é? O espinho na carne. Um pequeno graveto. Se um espinho entra no seu dedo, você vai ver o quanto ele te incomoda. Ah, Jesus, é difícil. Mas eu vou falar. O graveto que ele nos deu foi para nos incomodar. E não foi só para isso não, foi para nos fazer morrer. E como é difícil, eu quero viver. Mas Ele quer que eu morra, porque todos que morreram em Cristo, com eles, você já sabe, ressuscita. Louvado seja Deus. Aonde está o seu graveto? Aonde está o meu graveto? Onde está? Ah, Senhor, tinha tanta coisa, mas eu acredito que Ele já falou ao seu coração nesses breves minutos. Essa tradução foi um graveto na minha vida. Eu estava dando aula no seminário de uma igreja, e eu tinha 2 cadeiras, paracletologia, ou doutrina do Espírito Santo, ou introdução bíblica, ou bibliologia. E eu ensinando bibliologia, aí um aluno ergueu ela e disse assim: o que o senhor acha dessa Bíblia? Eu falei: eu não sei, deixa eu dar uma olhada. Quando eu olhei de primeira vista, eu disse: é uma paráfrase, e as versões são soltas, e ela não traz uma tradição assim mais aguçada, a qual nós temos costume. Alguém foi no diretor e falou: o pastor Oswaldo está ensinando que essa Bíblia não serve. No outro dia que eu fui à aula, eu ganhei uma dela. Tem até uma dedicatória aqui, ó. Foi o ano de 2014. E eu coloquei ela dentro da minha mochila. Quando eu termino a aula, um dos supervisores falou: pastor, sobe lá, porque o diretor quer falar com o senhor. Eu falei: já vem alguma coisa. Quando eu sento, ele falou: eu fiquei sabendo que você falou mal dela, e me mostrou, e é a que eu mais uso na liturgia do culto. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? E eu falei: e agora? Eu me justifico? Eu me explico? Ou vou para cima dele com alguns argumentos teológicos que nós pensamos que às vezes sabemos mais, e quem pensa que sabe mais às vezes sabe menos? Já sei. Tirei ela da minha bolsa e disse: pastor, olha aqui, eu tenho uma dessa. Ele falou: tá bom, pode continuar. Sabe o que ela foi na minha vida? Graveto. Porque era de lá que eu tinha o meu sustento. E eu continuei a lecionar. Eu estou falando agora de história porque dá tempo. Eu passei um momento difícil no ministério. Eu tive um graveto nas mãos de Deus que me acolheu. Pastor Erivaldo conheceu, Deus para si o tomou. Pastor Gideone não era um homem muito intelectual, mas um homem que acolhia e bem amoroso. E ele me acolheu quantas vezes eu precisei. E ele me colocava na tribuna para ensinar. E às vezes eu ia sem gravata, sem terno, com camisa curta. Eu falava: hoje eu estou em paz. Ele colocava do mesmo jeito. Mas um certo culto eu fui com a minha filha Sara. Ela tinha uns 6 aninhos de idade. E eu entreguei a ela algumas moedinhas para que ela comprasse balas, ou o que quisesse no caminho ou na volta. Mas nós fomos para o culto, sentamos e cultuamos naquela noite. E quando voltamos para o nosso lar, eu disse: Sara, cadê as moedinhas? Você não vai comprar as balas? Não, pai. Eu falei: por quê? Porque eu coloquei na oferta. Eu coloquei na salva. Eram 25 centavos.
Com 25 anos depois, isso Deus me lembrou ontem. A Sara estava realizando um sonho na Coreia do Sul. Isso não é cabala. Isso não é numerologia. Isso é lembrança de que Deus usa gravetos para nos honrar, ainda que nós não merecemos. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar. Falta 2 minutos e 13 segundos e alguns milésimos. O graveto que o Senhor te deu, o primeiro graveto, a cruz. E deixa eu lhe relembrar que isso dói em mim também e me fere. A cruz é para morrer. Jesus falou, quer. Então tome a sua cruz e siga-me. Eu nunca vi ninguém se crucificar sozinho. Sempre alguém vai crucificá-lo. Você precisa de outro para te crucificar. O máximo que você pode fazer é crucificar uma das mãos ou um dos pés, mas você tem que estar crucificado por inteiro. É por isso que quando a perseguição vem, quando os levantes vêm, quando as afrontas vêm, é para nós se lembrarmos que nós estamos mortos em Cristo e crucificados e ressuscitaremos com Ele. Louvado seja Deus. Nós precisamos disso. Seu primeiro graveto é a cruz. Agora eu não sei qual é o seu segundo graveto. Pode ser 25 centavos. Eu não sei. Pode ser a sua vida como libação, assim como o pastor Lenilson está lá. Eu sei que ele pode oferecer a vida dele como um graveto, como tem oferecido. E dizer ao Senhor, Senhor, estou aqui como graveto em libação. Se o Senhor quiser soprar o seu fogo, o Senhor sopra e acrescentará os meus anos de vida. Caso contrário, o Senhor tome-me para si. Eu sei porque estou dizendo isso. E você também pode dizer aquilo que você está sentindo. Faça algo com Deus nessa manhã depressa. Não sei se é um voto, se é um graveto A, graveto B, X ou Y. Mas lembre-se, você tem um graveto, você é um graveto nas mãos de Deus, e um graveto pode incendiar o mundo.